Toy Story é uma franquia fantástica e cheia de personagens muito legais. Mas percebeu que alguns desses personagens desapareceram de um filme para o outro? Andy. O caso do Andy é um dos mais fáceis de notar, mas também um dos mais emocionantes. Andy era o dono do Woody e dos outros brinquedos, mas Toy Story 3 mostrou ele se tornando um adulto e doando seus bonecos para Bonnie antes de ir para a faculdade. Depois disso, ele se despediu do Woody e foi embora para sempre. Exceto por um flashback de Toy Story 4, ele nunca mais apareceu na franquia. Ninguém tem ideia do que aconteceu com o Andy, mas pela sua despedida no terceiro longa, ele deveria estar aproveitando a faculdade em Toy Story 4. Como Toy Story 5 vai se passar alguns anos após os acontecimentos do filme anterior, com a Bonnie até estando mais velha, Andy já deve ter terminado a faculdade e encontrado um bom emprego. Talvez Andy até mesmo já tenha conseguido uma namorada e esteja se preparando para formar uma família com ela nos próximos anos. A sua presença não foi confirmada no novo filme, mas seria incrível se ele aparecesse para Woody saber como seu antigo melhor amigo está nos dias de hoje. Se esse reencontro acontecesse, o cowboy certamente sentiria muito orgulho. Preparado para descobrir o que aconteceu com todos os personagens perdidos de Toy Story? Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Sid. Não tem como alguém se esquecer do Sid, o primeiro vilão de Toy Story. Ele era um garoto que modificava seus próprios brinquedos para transformá-los em monstros bizarros. Em sua última cena no primeiro filme, Sid foi amedrontado pelo Woody e pelos demais brinquedos que ele atormentou, e isso o deixou muito traumatizado. Depois disso, Sid teve uma participação especial em Toy Story 3, aparecendo já na idade adulta, trabalhando como lixeiro. Essa foi a última vez que o vimos na franquia, e é claro que muitos se perguntam o que aconteceu a ele depois disso. Será que Sid continuou trabalhando como lixeiro até os dias de hoje ou conseguiu outro emprego? Ele fez faculdade como Andy? Na verdade, temos uma pergunta mais importante. Sid ainda se lembra de quando os brinquedos revelaram que sabiam falar e o ameaçaram? É possível que ele tenha começado a acreditar que aquilo tinha sido apenas fruto da imaginação de criança dele. Mas e se ele souber até hoje que aquilo realmente aconteceu e que os brinquedos têm vida? Isso poderia significar que Sid ainda guarda rancor de Woody, o que poderia levá-lo a aparecer em Toy Story 5 como um vilão que os trailers estão escondendo. Ou o oposto pode acontecer. Se Sid tiver crescido sabendo a verdade sobre os brinquedos, mas tiver percebido que os tratou muito mal quando criança e se arrepender disso. Nesse caso, ele poderia aparecer em Toy Story 5 como um aliado e ajudar os brinquedos da Bonnie a derrotar Lily Pad. Lotso. Lily Pad vai ter que se esforçar muito para se tornar a maior vilã da franquia, porque muitos acreditam que esse título é do Lotso, o vilão de Toy Story 3. Ele realmente é alguém muito mau, e não existem dúvidas sobre isso, porque ele comandava a creche Sunnyside como se fosse um tirano, e quem o desobedecia era preso. Tanto que seu destino foi o pior que um vilão de Toy Story teve, com ele virando acessório de um caminhão de lixo. Mas veja bem, Lotso ainda está vivo e pode conseguir se libertar algum dia. E, se isso acontecer, ele com certeza vai querer se vingar de Woody, Buzz, Jessie e dos demais brinquedos da turma deles. E isso pode acontecer em Toy Story 5. Tudo parece indicar que Lily Pad será a vilã do filme. Mas e se isso for apenas uma estratégia da Pixar para nos pegar de surpresa quando for revelado que quem está por trás de tudo é o Lotso? E se a gente for além, é possível até mesmo que Sid e Lotso estejam trabalhando juntos para se vingarem dos brinquedos, o que seria uma revelação e tanto. O Woody estaria ferrado para lidar com dois dos seus maiores inimigos de uma só vez. Brinquedos mutantes. Nós falamos no Sid, mas os brinquedos mutantes que ele criou juntando partes de bonecos diferentes também sumiram da franquia. A última vez que os vimos foi no final do primeiro Toy Story, com eles vendo Woody e Buzz fugirem da casa do Sid. O destino deles depois disso é um verdadeiro mistério. Como o Sid ficou tão amedrontado depois do susto que eles deram nele, os brinquedos mutantes podem ter aproveitado para fugir da casa dele também. Outra possibilidade é a de que os brinquedos mutantes tenham permanecido lá,
mas Sid nunca mais tenha chegado perto deles por causa do trauma, o que significa que eles puderam ficar em paz. Só vamos torcer para que Sid não os tenha jogado no lixo por achar que eles estavam amaldiçoados ou coisa do tipo, mas ele provavelmente nem teria coragem de fazer isso. O pior é que faria muito sentido vê-los aparecendo em Toy Story 5, já que muitos brinquedos estão sendo abandonados por causa das crianças estarem preferindo tablets. Então, seria interessante se os brinquedos mutantes do Sid se juntassem ao grupo de Woody e Beth para acolher esses bonecos abandonados. Afinal de contas, os brinquedos mutantes são a prova viva de que é melhor não ter dono do que ter um dono malvado. Você também gostaria de ver esses personagens perdidos retornando em Toy Story 5? Se sim, comente aqui embaixo #perdidos. Pet Fedido. Pet Fedido é mais um vilão bem malvado de Toy Story que sofreu pelas consequências dos seus atos e nunca mais apareceu depois disso. Em Toy Story 2, ele acreditava que brinquedos precisavam ser preservados e queria obrigar Woody, Jessie e Bala no Alvo a serem presos em um museu de brinquedos no Japão. No final, Pet Fedido acabou parando na mochila de uma garota que adora pintar seus bonecos. E é claro que isso o deixou aterrorizado. Mas será que ele está vivendo com essa menina até os dias de hoje? Pet Fedido agarraria a primeira oportunidade de fugir da casa dela. Mesmo se o vilão tivesse conseguido escapar, isso provavelmente só aconteceu depois de ele ter sido todo pintado e destruído pela garota, o que o deixaria louco, pois seu objetivo era ser preservado para sempre. Esse é um dos vilões que mais tem razões para retornar em Toy Story 5, porque a turma do Woody destruiu seu sonho, e ele não deixaria isso barato. Barbie e Ken. É até surreal que a Barbie e o Ken estejam em Toy Story, mas é verdade. A Barbie era a boneca da Molly, irmã do Andy, enquanto o Ken era um brinquedo de Sunnyside que ela conheceu quando se mudou para lá com o resto da turma do Woody em Toy Story 3. Após a derrota de Lotso, Barbie e Ken se tornaram os novos líderes de Sunnyside e transformaram a creche em um ótimo ambiente para os brinquedos. E, a partir desse momento, eles pararam de aparecer na franquia. Ken nunca mais apareceu após Toy Story 3, enquanto Barbie até chegou a dar as caras em Toy Story 4, mas apenas dentro de um flashback. É de se imaginar que os dois estejam administrando Sunnyside até os dias de hoje. E, se pararmos para pensar, eles tiveram um dos melhores finais da franquia. Al McWiggin. Apesar de Pete Fedido ser considerado por muitos como o vilão principal de Toy Story 2, Al McWiggin também é um dos vilões desse filme, e ele foi o culpado pela história começar, já que foi o responsável por raptar Woody. E assim como Pete Fedido, Al apareceu pela última vez nesse longa. Ele pretendia vender Woody, Jessie, Pé de Pano e Pete Fedido para um museu de brinquedos no Japão, mas falhou miseravelmente. A sua última cena o mostrou triste por ter perdido sua fortuna e dizendo que sua loja tem os preços mais baixos da cidade. Ou seja, ele estava passando por problemas financeiros e é muito provável que sua loja tenha falido um tempo depois. Mas e se Al tiver começado a vender aparelhos eletrônicos em vez de brinquedos? Afinal, em Toy Story 5, as crianças estão começando a substituir os brinquedos por tablets e celulares. Seria genial se Al conseguisse dar a volta por cima ao começar a vender aparelhos eletrônicos, que agora tem um público bem maior que os brinquedos. Talvez a Lily Pad da Bonnie tenha vindo da loja dele. Ninguém pode negar que essa acabaria sendo uma ótima forma de incluí-lo em Toy Story 5. Entretanto, o Al não merece ser bem-sucedido depois de tudo que fez a Woody e a Jessie, né? Então, se ele aparecer sendo dono de uma loja de eletrônicos, pode apostar que a Jessie e seus amigos vão acabar explodindo a loja sem querer, ou algo do tipo. Bebezão. Em Toy Story 3, Lotso tinha alguns capangas, e um deles era o Bebezão, que tinha a mesma dona que o Lotso. Durante o filme, Bebezão traiu o urso e ajudou a turma do Woody a derrotá-lo. No fim do longa, ele permaneceu vivendo na creche Sunnyside, e assim como Ken, não foi mais visto.
Imaginamos que, assim como Ken e Barbie, Bebezão continua vivendo em Sunnyside até os dias de hoje. Porém, sempre existem chances de a Pixar estar tentando nos pegar de surpresa com alguma descoberta. Quem sabe seja revelado que uma criança da creche tenha pegado o bebezão e o levado para sua casa. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Chuckles. Além do bebezão, o Lotso tinha outro companheiro antes de ser abandonado pela sua dona. Estamos falando do Chuckles, um palhaço que, ao contrário do bebezão, nunca acreditou nas manipulações do Lotso. Ele acabou se tornando um brinquedo da Bonnie. Então é muito estranho que Chuckles tenha aparecido pela última vez em Toy Story 3. Pois é, ele não deu as caras em Toy Story 4, o que é bem esquisito. Mas o motivo para isso é mais triste do que qualquer um poderia imaginar. O dublador de Chuckles no idioma original, chamado Bud Luckey, faleceu antes de Toy Story 4. A Pixar tem o costume de não usar mais um personagem quando seu dublador perde a vida, em respeito a ele. Sim, é por isso que Chuckles desapareceu da franquia, mas isso não explica o que realmente aconteceu com o personagem dentro do universo de Toy Story. A Bonnie doou o coitado? Esqueceu ele em algum lugar? Seria bacana se a Pixar ao menos nos respondesse isso. Senhora Davis. Com a despedida do Andy, teve outra personagem que sumiu da franquia, sua mãe, a Senhora Davis. Assim como o próprio Andy, sua única aparição após Toy Story 3 foi em um flashback curto no quarto filme, e não soubemos mais dela, da mesma forma que não tivemos notícias de tantos outros personagens. Com Andy indo para a faculdade, Senhora Davis deve ter se focado em cuidar da Molly, a sua filha mais nova. Mas imagine se ela tivesse casado com alguém. Como o pai do Andy nunca apareceu em toda a franquia, é bem provável que ele tenha falecido ou se divorciado da Senhora Davis. Sendo assim, seria legal se ela encontrasse um novo amor agora que tem mais tempo para cuidar da própria vida, por não ter mais que tomar conta do Andy. No caso de Andy realmente aparecer em Toy Story 5, pode ser que sua mãe também apareça, mesmo que seja apenas numa cena, nos dando a chance de descobrir o que de fato ocorreu com ela nos últimos anos. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!